Olá, meus irmãos, meus amigos, que a paz, o amor, que a alegria do Espírito Santo esteja sobre a vida de todos vocês aí que estão nos assistindo nesse canal tão abençoado. O canal é Tempo de Oração. E o canal é muito bacana o título, né? Porque nós temos que estar em oração. Porque a palavra de Deus diz lá no livro de Apocalipse, logo bem no final de Apocalipse, nos últimos versículos, aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. E diz no versículo 21 do capítulo 22 de Apocalipse: a graça do Senhor esteja com todos. E nós vamos falar hoje sobre o Apocalipse, um pouquinho de um livro tão esperado, de uma pessoa, um grande homem de Deus, que tem o compromisso com Deus. Não é verdade? A gente vê vários livros, existem muitos livros, livros de pessoas que têm sim um compromisso com Deus, que têm o caráter de Deus. E um desses livros está sendo lançado hoje, aqui no canal É Tempo de Oração, e eu, pela graça do Senhor Jesus, eu fui convidado para apresentar esse lançamento desse livro. E é uma honra para mim apresentar esse livro, porque não só pelo fato de ser um livro tão esperado e um livro que nos traz curiosidade, porque hoje falar de Apocalipse é despertar curiosidade não somente na vida do evangélico, na vida daquele que já é crente há muitos anos, mas também até para as pessoas que não seguem um lugar para frequentar, para buscar a presença de Deus, não. Hoje todos, quando se fala sobre Apocalipse, até os incrédulos temem. E hoje nós vamos falar de um livro abençoado e de uma pessoa que faz parte também da minha vida. É uma honra para mim participar, porque é um homem de Deus, o pastor Genival Lira, que é o autor deste livro, Apocalipse. Hoje eu tenho o prazer de convidá-lo aqui, e já logo no início dessa apresentação, para poder falar para a gente um pouquinho. Ele vai ter que falar só um pouquinho, depois ele vai falar mais, que a gente tem muitas pessoas especiais aí nos aguardando para ser chamado também, como o doutor Luiz, professor Emerson, o nome dele aqui é Nilvando. Nilvando, pastor Genival, tudo bem com o senhor? Tudo bem, Giovanni? Muito obrigado. Que honra, rapaz, ter você como o Falar para o apresentador senhor. dessa programação aqui para o lançamento do nosso livro. Eu me sinto muito honrado. Quero te agradecer. Você prova mais uma vez que é muito amigo, muito irmão. Muito obrigado. Estou muito feliz. Hoje é um dia especial para mim. Eu não poderia perder esse momento. Eu não sou muito bom de apresentar, né, professor Gilão? Eu não sou bom. Eu acho que eu gosto mais de cantar e tocar, né? Mas se eu recebi a responsabilidade, então a gente tem que fazer. Mas o senhor não se importa, não, se eu falar meio diferente, né? Que o apresentador, geralmente, ele fala bonito. Por isso que eu Geralmente ele fala fiz bem bonito. Eu tenho o meu jeito de falar meio. por isso que eu fiz Eu tenho o meu questão, jeito de eu e falar a meio equipe caipira. fizemos questão Ah, de convidar você, porque você é o cara que vai obrigado. fazer assim, não de uma forma formal, mas de uma forma bem popular e vai ser muito divertido, muito bom esses momentos que nós vamos ficar aqui. Uma coisa eu sei, com você aqui na apresentação a gente vai dar risada. Obrigado, pastor Genival Lira. E Deus abençoe muito esse lançamento. Eu tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas. E nós temos também o doutor José Luiz, que ele é o coautor deste livro. E ele vai se aparecer aí agora para a gente, para poder falar as suas considerações iniciais. Cadê o doutor José Luiz? Olá, meu grande amigo, pastor Giovanni Santos, Genival Lira, né? Que tive o prazer de, juntamente com ele e com os colegas que aqui estão nesta noite,
Enfim, chegou o grande dia do lançamento desse livro tão esperado, né? Esse livro em que nós fizemos com tanto carinho, tivemos a colaboração aqui dos colegas, e gostaria de dar meu boa noite também àqueles que nos assistem, que estão em casa, e compartilhe com seus amigos, com seus familiares essa live muito especial de lançamento do livro Apocalipse, Onde o Fim é o Começo. Forte abraço a todos e daqui a pouquinho nós voltamos aí para falar um pouco mais a respeito desse livro. Amém, doutor. Eu quero lembrar vocês que essa literatura que exigiu pesquisas, estudos, revelações, muito empenho e muito mais. Tudo começou com um grupo de 10 pessoas, que no decorrer do tempo foi diminuindo, que terminou com o pastor Genival Lira, doutor José Luiz, David Rodrigues, Emerson Januário e Nilvando. Pastor Genival Lira como o autor do livro e doutor José Luiz como coautor, ok? Eu só tenho a agradecer, estou muito feliz de estar aqui com o pastor Genival hoje. A minha vida hoje foi de muitos compromissos, só que lá nos meus compromissos eu falei assim, eu preciso ir embora agora, porque eu preciso estar com meus amigos falando deste livro, Apocalipse, onde o fim é o começo. E também nós temos aí o professor Emerson. Vamos falar com o professor Emerson. Cadê o senhor, professor? Eis-me aqui, meu amigo, tudo bem? Como vai o senhor? O senhor está bem? Estou bem, graças a Deus. Um prazer falar contigo, fazia tempo que a gente não se falava. Prazer estar falando aí com o pastor Nival, José Luiz e todos que estão participando aqui desse grande dia, né? Grande dia de lançamento desse livro, que vai ser, com certeza, edificador para muitas pessoas. Agradeço também a Deus por esse momento especial. Inclusive, ele depois vai falar, Giovanni, depois lembra de perguntar para ele como foi esse negócio aí do lance do subtítulo. Ele vai falar direitinho sobre o título do livro. Olha que legal, hein? Então vai falar, hein, professor? Não esquece não, hein, professor? Não, no decorrer, vamos falar assim, graças a Deus, Deus mostrou esse momento, deu essa luz aí, e eu vou compartilhar com todos. Muito bacana. Professor, daqui a pouco o senhor vai falar mais com a gente. Cadê o Nilvando? Nilvando, você está bem, Nilvando? Nosso colaborador aí do livro. Boa noite para todo mundo, boa noite, Giovanni, boa noite, pastor Genival, aos amigos aí, doutor José Luiz, doutor Emerson, um prazer muito grande estar com todos. Eu quero saudar todo mundo que está aí acompanhando a live, ao vivo ou posterior. Quero dizer também que foi um prazer poder participar, aprendendo. Comecei como aluno e me mantenho como aluno. Aprendi muito e pude, de alguma forma, também contribuir com alguma coisa na construção desse livro. A gente sabe da importância dos livros, da literatura na história da humanidade, né? Muita coisa não seria possível se não fossem registrados, né? Ao longo da história, homens de coragem registraram algumas coisas ali no papel. E é o que está sendo feito aqui hoje, é um marco. Na nossa vida, na vida do pastor Genival e na vida de quem vai receber esse conteúdo, ter acesso, vai ler, vai aprender conosco também, né? Vão ser impactados como nós também fomos. Então vai ser um prazer. Amém. Glória a Deus. Nilvando, daqui a pouco você vai comentar mais sobre esse livro. E vamos falar também com o David Rodrigues, que também é um colaborador deste grande livro. David, cadê você, David? Boa noite, meu amigo, boa noite, pastor Genival, boa noite a todos os demais que nos acompanham e os que estão conectados aqui conosco nessa live especial. Saúdo todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e quero dizer que é uma alegria imensa estar aqui vendo esse projeto que saiu de uma ideia, né, que foi um grande estudo, e esse estudo que demorou alguns anos, onde nós despendemos o nosso tempo, a nossa atenção, e ver esse projeto saindo do campo das ideias e sendo materializado num livro, né? Foi tão bom ver como essas ideias conseguiram se conectar, e agora ser esse livro tão especial que eu creio que vai ajudar muitas pessoas, sanar muitas dúvidas, e também ser um livro de embasamento, né? Para que as pessoas possam estar ali analisando e se embasando mais sobre o assunto, para estar comentando com colegas, familiares, amigos. Então, é muito bom ter sido parte da colaboração desse livro, e fico muito feliz também em estar aqui podendo ver o pastor Genival, o doutor José Luiz, publicando mais uma obra aí, né, uma obra tão importante
e ter colaborado com tudo isso. Então, agradeço aí a oportunidade de estar aqui participando e quero já comprar a minha versão do livro para poder estar acompanhando com certeza. Que legal, David. Você não é irmão do deputado Nicolas, não, né? Não, não sou não. Até conheço ele, já trabalhei próximo, mas É, tô, né? tô em Mas outro você caminho. lembra ele demais, você fala muito bem essa cara de bebezinho aí de 13, 14 anos. Pois é, atualmente estou com 24, mas sou o mais novo do grupo, né? E na revisão dos textos até Rapaz, foi essa ideia de trazer alguém mais novo para poder dar uma revisada e estar colaborando ali também para o livro ter uma amplitude na sua linguagem, na sua construção. 24 anos? É, é um privilégio ser o É. mais novo, o único que eu acredito não é formado do grupo e estar colaborando, É, ser você parte, nem vou até sabe colocar minha no meu currículo. idade. Ô, David, você não sabe nem minha idade, eu acho que você tem a mesma idade que eu. Sério, Depois a gente vai falar mais, você vai falar mais com a gente, viu, David? com E eu certeza. queria chamar também uma pessoa que ela é uma peça muito importante nesse livro, que ela é a editora desse livro, e eu conheço essa pastora há muitos anos, uma mulher de Deus, uma mulher que tem o caráter de Deus, tem uma responsabilidade muito grande, ela é pastora de uma igreja, a da Igreja do Evangelho Quadrangular, e é um privilégio estar com ela aqui. Pastora Amélia Afonso. Afonso ou Alonso? Cadê a Amélia? Boa noite, Tudo bem, pastora Amélia? boa noite, Giovanni. Pastora Amélia Alonso. Alonso, tá. Eu E pensei que o pastor Genival errou o nome, porque, ó, também eu sempre vejo Afonso. Alonso é o primeiro. ele escreve Afonso Rodrigues e aí por aí vai. Pastora Amélia, é um prazer tê-la a senhora aqui com a gente, e a senhora é uma peça fundamental, que a senhora é uma grande editora, eu conheço vários livros editados pela senhora, e todos que editaram um livro com a senhora só falaram bem do seu Amém. jeito, uma pessoa tão amável, uma pessoa tão carismática que eu conheço há tantos anos e tenho o prazer hoje de poder estar apresentando a senhora para falar um pouquinho desse livro. Então, fale aí as suas considerações iniciais. Amém, amém, Giovanni. Para mim é uma grande honra estar aqui, como o bendito fruto entre os homens, né? Representando aí todas as mulheres, né? Todas as mulheres aí desse mundo aí que são guerreiras, mulheres empreendedoras, né? E para mim é um privilégio muito grande estar aqui entre vocês, uma equipe de homens abençoadíssimos, é, e fazendo esse lançamento tão especial do livro do pastor Genival Lira, o segundo lançamento, né? Fizemos o lançamento do livro Tempo de Oração, de onde surgiu esse canal, né? Tempo de Oração. E agora, esse livro Apocalipse, que Tempo de Oração já foi um sucesso, né? Está sendo um sucesso, e esse livro Apocalipse Sim. também não vai ficar para trás. É um livro muito abençoado, é um que, no momento agora, igual o Giovanni acabou de falar, onde se fala tanto, esse ano falou-se muito sobre Apocalipse, né? Até as Sim. pedras clamaram aí sobre Apocalipse, né? Então, é um livro assim, muito oportuno, uma mensagem muito atual, e que eu tenho certeza que vai falar profundamente no coração, na vida de cada pessoa que adquirir, tá? Para mim é uma honra muito grande estar aqui com você. Ok, pastora Amélia, daqui a pouco a senhora vai falar mais sobre esse livro. E agora vamos chamar um convidado especial, Dr. José Roberto. Cadê o Dr. José Roberto? Doutor José Roberto, ele é lá de Salvador, hein? Tá representando a Bahia. Legal, o povo baiano, um povo Olá. caloroso. Olá, amados, com alegria, com muita alegria e com a responsabilidade grande de atender este honroso convite do pastor Genival, que é realmente um homem de Deus. Permitam-me eu cumprimentar inicialmente a pastora Amélia, né, que representa aí a ala feminina do grupo, cumprimentar o irmão Giovanni, o Giovanni que apresenta neste momento o lançamento do livro Apocalipse, onde o fim é o começo, e renovar a alegria de estar aqui, mandar também um abraço para a irmã Marilene, porque atrás de um grande homem tem sempre uma mulher, e não é diferente que o ministério do pastor Genival
não seria certamente abençoado como tem sido se não tivesse uma grande mulher na retaguarda. E eu creio que ele conta com isso. Falar do pastor Lira é muito redundante. Conheci o pastor Lira aqui em Salvador, um homem de Deus, um homem que tem tido um ministério, teve aqui na Bahia um ministério muito proativo, cuidando das suas ovelhas como se fosse um leão, guardando-as assim, individualmente, com tanto carinho, com tanto cuidado, verdadeiramente sendo um pastor Lira, como ele gosta de ser chamado. Pastor Lira tem essa característica de fazer com que as suas ovelhas se apaixonem por Jesus. Ele, não sei de que forma, qual é a técnica que ele usa, ele tem esse poder. O senhor está deixando a gente Tá senhor. bom, meu grande amado Já irmão. gostei do senhor, hein? Já gostei do Pronto, senhor. então tá aí as minhas considerações iniciais. Tá aí as minhas considerações iniciais, eu vou aguardar. Aguenta aí, Vamos que eu lá. sei que o senhor tem muita coisa boa para falar do pastor Genival e desse Tem um livro lado. Apocalipse. Mas aguente aí, homem, aguente. Não é assim que fala na Bahia? Aguente, homem, aguente. Se aguente, é isso aí. Grande abraço Então, daqui a a todos pouco o aí. senhor vai falar mais. vamos Guarda que aí que o senhor vai falar mais, tá bom? Um abraço, até lá. Rodrigo Rodrigues, um convidado especial. Rodrigo Rodrigues. Cadê o senhor Rodrigo Rodrigues? Alô, Giovanni Santos, grande Como diz a nossa canção, é uma honra e prazer rever. É uma alegria muito grande fazer parte dessa tribuna tão honrada, de homens tão seletos nessa geração, que tem inspirado muita gente. Eu estou aqui, dentre esses, talvez, possivelmente, certamente, o menor deles, mas com muita alegria. Maior é a minha alegria de estar aqui nesse lançamento desse tão esperado livro, uma obra literária que foi aí gerada por anos aí, e a essência mater aí de anos, de uma compilação aí do Genival, do doutor José Luiz, de tantas, do Nilvano, enfim, foram tantos mestres que contribuíram para que essa obra literária ela estivesse em nossas mãos, disponíveis para cada um, para edificação da igreja, e certamente vai nos nortear nesse tempo tão peculiar que nós estamos vivendo, e eu tenho certeza, vai edificar a igreja do Senhor Jesus. Então, eu estou aqui realmente em trânsito, estou aqui agora para próximo ao embarque, mas eu falei com o Genival, olha, eu não gostaria de ficar de fora desse honroso lançamento, né? Uma honra ser testemunha desse lançamento. Eu estou muito feliz aqui por todos e por cada um, e pelo Genival, principalmente, porque eu sei desse sonho dele de colocar à nossa disposição, essa obra literária. Muito obrigado, viu, Genival? Muito obrigado, Giovanni. Você vai poder ficar mais um pouquinho? É isso que eu quero falar. É isso que eu quero falar com ele. Eu vou ficar ouvindo, mas agora mesmo eu já vou deslocar aqui para o meu embarque, né? Eu vou embarcar agora às 21 horas, então eu estou aqui já próximo, já vou pegar aqui correndo para mim lá me embarcar, viu? Mas eu vou estar ouvindo, vocês e acompanhando cada um aí. Então, Giovanni... Rodrigo, vá com Deus, vá com Jesus. Amém. Eu recebo, tá bom? Em nome de Jesus. Vá com Deus. E sobre o nosso... Giovanni, acho que está faltando o professor Samuel, né? Não, então o senhor não colocou na lista, não. Então é porque ele é especial. Então deixa eu chamá-lo. Posso? Então chame, porque o senhor não colocou. Pode. O professor não colocou ele na lista. Nepomuceno, olha ele aí. Muito boa noite. Boa noite. Era um sonho reunir todos vocês, assim como nós estamos reunidos agora. Um sonho meu. E o professor Samuel, ele é um dos últimos que estão chegando nessa lista de amigos, que todas essas pessoas aí que você está vendo aí na tela, o Samuel, eu me responsabilizo. Todos eles. Pode acreditar, como uma vez você falou, amigo seu é amigo meu,
Então, são meus amigos e eles também, da mesma forma, vão dizer de que você se torna amigo deles a partir de hoje, né? Seja bem-vindo, muito obrigado pela sua participação, viu? Ótimo, ótimo. Boa noite a todos e todas. Graça e paz. É uma satisfação, sim, estar participando desse momento especial na vida do nosso querido irmão Lira. Tive a oportunidade de conhecer alguns dos amigos aqui. Ele sempre fala muito bem de todos. Então, para mim é uma honra fazer parte desse círculo de amigos aí, de amigos espirituais, né? Gosto muito do conceito de amizade sacerdotal, né? Amigos que nos aproximam de Deus, e esse tipo de amizade que a gente tem que caminhar mesmo. E especialmente para a gente falar um pouco desse livro, né? Falar desse lançamento, um livro de um tema muito oportuno, que já foi dito aqui. É um trabalho muito bem feito, tive a oportunidade de lê-lo antes ainda da publicação, e as impressões foram ótimas, e eu sei e tenho certeza que vai ser uma ferramenta muito importante para muitos cristãos que procuram saber desse assunto, que têm curiosidade desse assunto, e para o amadurecimento da espiritualidade e do conhecimento de Deus. Então, deixo aqui as minhas considerações iniciais, com muita gratidão e honra por participar, e parabenizar, sim, não só ao Lira, mas todos os envolvidos que contribuíram aí nesses anos de estudo, que Deus continue os usando e capacitando como instrumento na mão dele para a edificação do corpo místico de Cristo, que é, acima de tudo, o reino de Deus. Amém. Professor, o senhor me perdoe não ter chamado o senhor. O senhor não estava aqui na lista. Me perdoe, viu? Doutor José Luiz, fale os seus comentários sobre o livro. Fale com a gente. Tem muita gente aí assistindo e quer saber um pouquinho desse livro. E o senhor, como coautor, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Diga. Sim. Para falar um pouco desse livro, né? E foi feito aí com muito carinho por mim, pelo pastor Genival. Cada um contribuiu de uma forma diferente, né? O pastor Genival foi o nosso âncora aí no grupo de estudos. Ele que criou, na verdade, esse grupo de estudos e reuniu os amigos para que pudéssemos estudar a respeito da escatologia, da Bíblia, de vários temas bíblicos, né? Em especial o Apocalipse. E aí cada um do grupo pôde colaborar de uma forma diferente, alguns com uma visão diferente da outra, cada um acrescentou. Nós temos colegas aqui que são da judaico-messiânica, temos colegas que são da batista, temos colegas que são da Universal, o próprio professor, né, Samuel, que está se juntando a nós no grupo aqui. Então, é um grupo bem eclético, com várias ideias, e, por incrível que pareça, e eu creio que é o próprio Espírito Santo, né, a direção do próprio Deus, que montou esse grupo bem eclético para que não ficasse tendencioso a nenhuma corrente específica. Esse livro, ele nasce de uma forma bem imparcial, digamos assim, ele não se inclina a nenhuma corrente escatológica específica. Nós procuramos trazer os eventos do Apocalipse, aliás, as revelações do livro do Apocalipse, de uma forma bem sutil, bem tranquila, bem leve, e também atentados, né, às 4 linhas escatológicas do preterismo, do historicismo, do futurismo e do idealismo. Nós bem sabemos que existem muitos doutrinadores, muitos estudiosos da palavra que são mais inclinados a uma interpretação do livro do Apocalipse de forma preterista, ou seja, muitos desses estudiosos, mestres na escatologia, acreditam que grande parte do Apocalipse já aconteceu no passado. E aí nós pegamos de forma resumida as principais ideias desta corrente e colocamos no livro. Respeitamos também aqueles estudiosos que acreditam que o Apocalipse deve ser lido ao longo da história, historicismo. E também, de igual modo, nós pegamos de forma resumida as principais ideias do historicismo. Também o futurismo, o pastor Genival já deixou claro aqui que ele é mais inclinado para o lado futurista, né? Nós temos aqueles que são mais vinculados a uma interpretação futurista. Interpretação essa que é típica do movimento pentecostal, a partir de 1908, né? Esse movimento de renovação e de avivamento, que é mais inclinado a uma corrente de interpretação futurista do Apocalipse. E nós temos o idealismo,
as pessoas que acreditam que não importa o período em que o Apocalipse está apontando, mas sim as ideias que o livro do Apocalipse ele traz, né? E aí dentro dessa ideia idealista nós temos os amilenistas, dentre outros, né? Que temos colegas aqui também, o Vando, nosso representante aqui do amilenismo, né? Então é um livro bem amplo em ideias que respeita todas as correntes escatológicas, e ele não é um livro pesado, então ele é um livro de introdução à escatologia. O pastor Samuel Nepomuceno, né, que é mestre em teologia, na ciência das religiões, sabe muito bem que se a gente fosse escrever realmente um livro que trouxesse todas as correntes de forma minuciosa, esse livro ele teria que ter pelo menos aí umas 2.000, 3.000, 4.000 páginas, né? Então, e essa não Eu ia perguntar isso. Quantas páginas tem o livro? O livro Apocalipse onde o fim é o começo, ele tem mais ou menos ali umas 210 páginas por ali. Então, é um livro de introdução à escatologia. Para quem não está entendendo o que é escatologia, é justamente isso, estudo da Bíblia a respeito do final dos tempos. Então, nós pegamos de forma bem simplificada, estudamos ao longo desses anos, né, de forma bem profunda, mas tivemos também a preocupação de não trazer esses debates, muitas coisas que pudessem afastar o leitor. Não. A ideia foi justamente fazer uma porta de entrada para que aqueles, independentemente da religião ou da crença, ou da igreja com que frequente, que ele possa ter acesso ao livro, ele possa estudar a escatologia bíblica e levar isso para o ministério dele, levar isso para a igreja dele, para a fé dele, para o crescimento espiritual dele. Então, esse que foi o nosso objetivo, e esse que é o nosso objetivo de estar lançando esse livro hoje. Eu acredito, doutor, que os senhores tiveram que orar muito, assim, para que todos tivessem o mesmo pensamento. Porque, geralmente, eu já vi entre pastores, a gente conversando, e é muito difícil conversar com um grupo que um pensa de uma forma, outro pensa de outro, e a cabeça fica toda desmontada, porque tem gente que não entende nada. E agora, eu vou acreditar em quem? Nesse ou naquele? Então, eu fico imaginando esse grupo do senhor, dos professores, dos colaboradores, como foi todo mundo junto pensar de uma forma para lançar esse livro. Vocês tiveram, assim, alguma conversa, e um falou, mas, cara, eu achava que era isso. Ah, então é verdade. A gente teve debate, a gente teve discussão. Então, é isso aí, e o pastor. Wander era o mais provocador. É mesmo? Nós tivemos discussão. Para que se entendesse. Quando nós começamos, eu já procurei colocar normas. Eu disse, aqui não tem formalidade. Aqui não vai ter cabeça. Todo mundo é corpo. Então, vamos aí. Eles, a princípio, por causa do título de pastor, por causa do tempo de pastor, por causa da minha idade, aí ficava aquela coisa do pastor Genival, essa coisa. Mas depois que passaram assim 3, 4, 5 meses, aí eu já vi ele se soltando. E aí a gente foi, extraindo de cada um que tinha, e aí cada um passou também a estudar, entendeu? E aí cada um trazia suas ideias. Foi muito legal, uma experiência muito boa. Exatamente, muito bom. Doutor Zé Luiz, mais alguma coisa que o senhor gostaria de falar? Não, então, só meio que respondendo a pergunta que foi feita, né, se houve algum tipo de embate, algum tipo de oposição em relação às novidades, né, porque até para a gente mesmo foi muita novidade. Eu mesmo venho de uma denominação que é de um movimento neopentecostal, então eu só compreendia, até então, são 33 anos de congregação, digamos assim, 33 anos de congregação, e aprendendo só numa linha de interpretação da Bíblia, compreendendo apenas esse movimento neopentecostal, e eu não tive muito acesso às demais informações, né? Então, sim, cada um pôde trazer um pouquinho, de forma respeitosa, de forma amistosa, respeitando o entendimento, a posição do colega, né? O David Rodrigues, que tem estudado bastante, embora ele seja o mais novo do grupo aí,
Ele trouxe bastante coisa a respeito da judaico-messiânica, a ideia dos judeus, né? O pastor Genival, com toda a sua experiência em relação às suas missões, que já teve missões aí no Japão, nas Filipinas, né? O próprio Nilvano também, com a questão do milenismo. O seu Emerson, com a sua experiência de vida também lá na Bolsa de Valores, sua experiência, assim, de relacionamento. Então, assim, foi um grupo bem respeitoso, que soube entender e compreender a posição de cada colega. Nós fomos acrescentando, né? Hoje eu falo o seguinte: qual que é a corrente certa? É o preterismo? É historicismo? É futurismo? É o idealismo? Não, eu acho que a gente pode aprender um pouquinho de cada uma delas e tirar o melhor de cada uma delas. Assim como é no direito. No direito, né, a minha profissão mesmo é na área do direito, e embora eu seja capelão e tenha também essas pretensões de fazer o mestrado na área de teologia, minha profissão é no direito, e no direito nada é exato. Então nós temos vários intérpretes, vários doutrinadores, e ali a gente extrai o melhor. E nós procuramos aqui nesse livro fazer também a mesma coisa, extrair o melhor de todas essas correntes. Muito bom. Tá bom, doutor José Luiz, obrigado por enquanto, hein? Fica aí aguardando. Daqui a pouco o senhor vai dar suas considerações finais. Professor Emerson, nós queremos também ouvir os seus comentários sobre este grande livro, o Apocalipse, aonde o... Fim é o começo. Foi o senhor que veio. Então fale, doutor. Exatamente. Fica à Na vontade. realidade, quando o pastor me convidou, eu confesso que eu fiquei com medo. Apreensivo, porque é um livro que todos fogem, né? Que ninguém quer saber de ler. Isso. É um livro que causa um pavor, né? E foi um desafio. Eu, pela consideração imensa que eu tenho pelo pastor Genival, não vou ficar chovendo no molhado, ele sabe disso, os seus colegas também sabem disso. Então, foi um desafio. Eu aceitei o desafio. Foi um momento difícil que a gente estava passando, o mundo estava iniciando um momento difícil, que estávamos próximos da pandemia, e isso deixava a gente mais fragilizado, deixava a gente mais temeroso, como seria o futuro da gente, para onde a gente ia, o que ia acontecer, a humanidade ia sobreviver ou não. Então, isso foi um gatilho, né? Foi um gatilho para que eu pudesse me aprofundar mais no estudo da Bíblia, porque, da mesma forma que o José Luiz explanou, eu também venho de uma denominação que ela não aprofunda muito na Bíblia, não tem muito estudo da Bíblia, a gente é bem raso mesmo, bem verde. Não fazendo crítica, mas a ideologia, a maneira que a igreja atua, né, e a gente não pode também criticar. Mas esse livro, esse estudo que nós fizemos, esse momento que a gente teve, essa oportunidade que eu vejo que o Deus colocou isso na cabeça do pastor Genival, no coração dele, essa oportunidade, essa necessidade que ele teve, e compartilhando com a gente, isso despertou muito em mim, vontade de ler mais a Bíblia, a vontade de entender, de procurar, e isso para mim foi edificador. Então eu entrei muito mais como um leigo, né, muito mais como crítico, muito mais como o perguntador, né, porque a maioria das vezes eu estava perguntando, não entendia muito bem o que estava se falando. O início foi bem complicado, foi bem difícil, mas, como eu disse, pela consideração pelo pastor, pela vontade que me deu, e a gana, a vontade que me deu de aprender, a hora que eu vi, eu já estava conseguindo entender, já estava conseguindo falar, não no mesmo nível que os colegas, mas já estava conseguindo interagir. E cada dia que passou, cada dia que passava mais, a gente melhorava mais, conseguia trazer mais aspectos para aquilo, conseguia olhar e ter uma esperança que o fim não é o fim, que o fim é o começo de tudo. Muito bacana isso, viu? Ele está falando aí já justamente sobre o subtítulo, né? Porque cada um trouxe o subtítulo do título, e aí foi feita algumas votações e a dele que ganhou, né? Foi difícil para mim, assim, sabe? Não que era uma questão de
de vaidade da minha parte, mas era uma questão assim de não estar entendendo. Por que esse? Porque a gente foi excluindo os títulos. Aí o último que ficou foi esse aí. E o interessante foi um dia ele me ligar, chorando, emocionado, porque se sentiu muito honrado. Poxa vida, eu fiquei tão feliz. Tá gravado aqui, eu não vou colocar porque não tem nada a ver. Mas ele se sentindo honrado em estar participando conosco. Fiquei muito feliz, seu Emerson. Mas esse subtítulo, né? Sim. Foi muito forte, tá? Foi muito forte. Amém. Muito. Que Deus abençoe muito mais o senhor para ter esse discernimento, essa inspiração. Muito forte esse subtítulo. Vamos lá. O Nilvando também vai fazer isso aí, os seus comentários. E a gente quer te ouvir, Nilvando. Cadê você? Sou eu. Então, a primeira coisa que eu queria deixar bem claro, Giovanni, todo mundo que está assistindo, inclusive na live, é que esse livro, ele não nasceu de uma forma assim, sabe? Ele não foi pensado, arquitetado desde o início do estudo, ele não foi assim, não foi nada, nenhum tipo de pretensão, que talvez alguém diga, por exemplo, como que eu entrei no estudo? Eu conheço o pastor Genival há algum tempo, o pastor Genival é um pastor diferenciado, não estou aqui jogando confete nele, jogando tapete vermelho, nada disso, ele sabe muito bem disso. O pastor Genival foi uma peça fundamental na minha vida pessoal, tá, e na minha família, né, em um momento específico. Hoje eu consigo olhar para trás e dizer isso. E isso desenvolveu uma consideração, um carinho e também um respeito muito grande como pastor. E quando ele me convidou no ano de 2019, iníciozinho da pandemia, se eu não me engano, 2019, não é isso, pastor Genival? Sim. Se eu estiver errado, só me corrija. Foi, sim. Eu falei, eu estava conversando a respeito e como os demais falaram, Apocalipse é um livro muito, assim, que todo mundo deixa de lado, porque tem muito símbolo, muita simbologia, então você conseguir entender o que está escrito ali, você vai despender um certo tempo, e a nossa cabeça, ela foi preparada para poupar energia, né? Então, quando você começa a ler um negócio, você vai quebrar a cabeça com aquilo, você começa a dar sono, cansa, porque você precisa de energia, você precisa do Espírito Santo ali do lado, e você precisa de alguém que já navegou naquelas águas para poder te auxiliar. É verdade, verdade. E foi o pastor Genival essa peça. Ele me chamou e eu falei sim para ele pela consideração. Inicialmente eu não queria estudar. Entendi melhor, embora, né, a gente sabia o raso. E às quintas-feiras à noite, que foi se tornando uma coisa tão gostosa, foram encontros tão agradáveis e foi despertando em nós santidade, foi despertando em nós interesse para ler a palavra, e querendo ou não, você lê o livro de Apocalipse, você tem que ir em Daniel, você tem que ir em Gênesis, você tem que ir em Jeremias, você tem que ir em Isaías, você tem que ir em todos os livros, você tem que ir no que Jesus falou, nos evangelhos. Querendo ou não, a sua fé vai se aquecendo, porque quando você sabe o fim da história, fica fácil passar a história agora, né? Fica fácil você viver o agora, sabendo que o fim já está certo, sabendo que já está tudo preparado, que Deus não perdeu o controle. E foi onde eu me descobri, né? Foi onde eu fui um pouco entendendo, por um lado, essa questão do amilenismo, que uma corrente escatológica que fala a respeito daquela questão dos 1000 anos, e é só isso, né? É pós-tribulacionista, mas só fala a questão dos 1000 anos. E eu me encaixei, fui estudando, vi que fazia sentido, o Espírito Santo foi revelando isso em mim. E eu não fui contrariado em momento nenhum, eu não fui, de forma nenhuma, alguém tentou me convencer do contrário. Não, foi uma coisa muito amistosa, eu cresci bastante, aprendi bastante. E esse livro foi escrito a 5 mãos, 6 mãos, ao longo do tempo. E surgiu simplesmente no coração de Deus, inspirado pelo pastor Genival, nos demais irmãos aí, nos demais colegas, e foi sendo gerado, sem pretensão nenhuma. E hoje ver esse filho, que foi gerado em 5 anos, né, nascer, é uma alegria muito grande. Quem lê, assim como me fez bem, e hoje em dia eu consigo falar sobre Apocalipse sem trazer nenhum constrangimento, porque é um assunto tão gostoso, fácil, que faz sentido, né? Imagina a Bíblia sem o Apocalipse. Poxa, 66 livros, sem o Apocalipse não ia ter sentido, ia ficar faltando uma peça, sabe? E o Espírito Santo deixou por final e nos revelou coisas preciosíssimas. O que aconteceu no céu quando Jesus chegou lá? O que acontece com Satanás? O que acontece com aqueles que morrem? Onde estão?
né? O que acontece com eles? O que vai acontecer no fim? E as injustiças? Como é que essa questão das injustiças? Nós vivemos num mundo de injustiça. E aí, como isso vai se resolver no fim? E isso vai nos enchendo de esperança, expectativa. E eu fico muito feliz. Também entrei aí convidado, aprendi mais do que pude contribuir e me sinto honrado sempre por conhecer pessoas. Também o livro me fez conhecer o senhor José Luiz, o Emerson, o David, os dois Davids, né? E tantos outros que passaram aí, Giovanni, os demais, depois o seu Roberto, e agora os demais irmãos estão aí. Que bom, Nilvando, que tudo que você falou aí, eu tenho certeza que despertou em muito que estão nos assistindo vontade também. Quem já tinha vontade, mas tinha medo, né? E hoje você fala com tanta clareza, só te ajudou. Você estudando, só te ajudou a ter conhecimento. Então, isso é para mim, isso é para muitos que estão aí nos assistindo. Vamos ouvir o David Rodrigues. Cadê o David? Obrigado, viu, Nilvando? Então, trazendo mais considerações, até fazendo uma conexão do que o último irmão comentou, realmente, esse estudo foi desmistificando tanto para a gente, como para a ideia do próprio livro. Essa ideia de trazer o Apocalipse, o subtítulo que foi comentado pelo senhor Emerson antes, isso tudo foi trazendo uma desmistificação, foi abrindo o nosso olhar, abrangendo para que a gente pudesse ver que o Apocalipse nada mais é do que a revelação de Jesus Cristo para nós. É a revelação que nos mostra onde nós podemos basear nossa esperança, onde nós podemos ter a certeza da conclusão de que Deus permanece no controle, como sempre esteve, e de que seus planos são infalíveis. Então, quanto mais a gente destrinchava o livro, inclusive, um dos períodos que mais nos demandou tempo e atenção foi o período de revisão, quando nós pegamos todo aquele material extenso de horas e horas e horas e horas de estudo e conseguimos sintetizar, colocar ali em palavras e ponderar como que o leitor vai pensar quando ele lê isso aqui, como que isso vai impactar e como ser o máximo respeitoso possível com todas as correntes. Porque a gente aprendeu no nosso grupo de estudo a ser respeitoso. Por mais que viéssemos divergir, tivéssemos unidade na hora de produzir aquele conteúdo. Então, eu creio que esse livro vai ter muito esse poder de unir pessoas para tratar desse assunto, para tratar não do Apocalipse, o fim do mundo, mas para tratar da revelação de Jesus. O que Jesus queria dizer com isso aqui? O que vai se dar? Eu considero isso, eu considero aquilo. Olha, eu li lá no livro que é muito interessante, que pode ser dessa forma que a profecia vai se cumprir. Eu li lá no livro que a profecia já até se cumpriu. Então, é muito interessante a gente ver o poder que esse livro vai ter para unir as pessoas, para trazer grupos de estudo, para formar pessoas que querem ali aprender mais e mergulhar nessas águas profundas da sabedoria de Deus, né? A gente nunca vai chegar à plenitude do que é ter a mente de Deus, mas a gente pode ir nos aprofundando, a gente pode ir debatendo, a gente pode ir estudando, e o máximo que nós podemos fazer para andar na perfeição do conhecimento de Deus, que nós possamos fazer através desse livro e de futuras obras que vão estar sendo produzidas, né? Mas com o foco nesse livro, eu concluo aqui dizendo que se quem possível for, adquira, indique para que pessoas venham adquirir, porque a ideia central que surgiu nós não podemos enterrar esse conhecimento. A ideia central que eu lembro das nossas conversas é nós não podemos simplesmente estudar aqui, beleza, guardei aqui numa gavetinha na minha mente, não. Vamos trazer isso, vamos explanar isso para que outras pessoas possam estar tendo também seus grupos de estudo, tendo as suas reuniões e abrangendo mais sobre o Apocalipse e outros temas, né? Com isso, concluo minha fala aí, agradecendo imensamente a oportunidade de ter colaborado com esse livro e de estar aqui na presença de nobres pares, né? Que legal, David. Uma pessoa, um rapaz tão novo como você, hoje é difícil ver uma pessoa nova já ler Bíblia, quanto mais estudar, e sobre Apocalipse, né? Quando é que veio essa curiosidade em você de poder querer entender o Apocalipse? Há muito tempo ou não? Então, eu sempre gostei muito do tema Apocalipse, eu nunca fui muito de ter medo de ler o livro, só que, assim, na minha vida como crente, acabava ficando como um assunto subjetivo, eu sempre foquei mais em outras áreas de estudo, em outros campos de estudo da Bíblia. Porém, o Apocalipse, quando surgiu ali, foi bem no início da pandemia, como o irmão Nilvano colocou, surgiu tempo, aptidão e pessoas interessadas. Então, o estudo mais aprofundado do Apocalipse foi mais ou menos aí por 2020 para frente. Mas foi sempre um tema que me interessou, principalmente porque eu cresci
na época dos filmes de Hollywood, onde estava muito em alto o tema, o Deixados para Trás. E Olha, aí você tem o interesse de ler. E aí você lê, só que você lê com a ótica de que Hollywood impôs a você, né? Você isso, vai entendendo o Apocalipse assim, e como os demais irmãos também colocaram, da corrente teológica que eu vinha, da congregação onde eu pertencia, ali Uhum. era só uma corrente que era pregada e para mim era isso, e ponto, e acabou. Eu nunca imaginei que pudessem ter tantas correntes abrangentes. Eu tinha mudado a minha visão um pouco antes, porém eu nunca tinha imaginado, poxa, existem outras visões ainda, isso já é debatido há séculos e até milênios, sabe? Sobre até a canonicidade do livro. Então, Nossa, foi muito importante para mim e considero que já é um tema que está na minha vida toda, porém, esse livro ajudou a trazer para que todo o assunto, toda vez que eu trato de Bíblia, eu concluo trazendo o Apocalipse, porque é onde o fim será o começo de uma eternidade, né? muito bacana, David. Obrigado, viu? Tudo que você falou aí foi muito importante para a gente. Vamos falar com a pastora Amélia Alonso, pastora Amélia, que é a editora deste livro. Pastora Amélia, e a responsabilidade de poder editar esse livro, hein, pastora Amélia? Fala para a gente. Muita responsabilidade, muita responsabilidade. Eu acredito, eu acredito. Conheci o pastor Genival tem um ano, né? Nós nos conhecemos, foi em setembro de 2023. Foi. Fui apresentada pelo pastor Paulinho, que também é nosso amigo em comum, Paulinho Silvestre, né? Sim, sim. E o Giovanni também, que E o falou pastor da senhora, né? Sim, o Giovanni também já tinha falado, ele falou comigo, não, o Giovanni já falou da senhora para mim, por isso procurando. E aí eu fui procurada por ele em setembro, né, de 2023, para publicar o livro É Tempo de Oração. E logo em seguida, né, em fevereiro de 2024, ele me procura para nós fazermos esse livro, né? Tem até aqui um exemplar do livro, respondendo a pergunta do Giovanni, aí tem 200 páginas, né, o livro. É um livro muito profundo, muito abençoado, e para mim, assim, igual eu falei nas considerações iniciais, uma grande honra poder participar, poder contribuir. Eu não participei do preparo em si, dos textos, os estudos, né? A minha participação foi para fazer a diagramação, a impressão dos livros, porque nós, graças a Deus, muitas pessoas nos conhecem, né, como produtora de livros, né? A gente já tem aí umas 300 obras lançadas aí, de pastores renomados, como o pastor Jerônimo, o doutor Alderi Nelson Rocha, que eu tive o privilégio de fazer uma Bíblia para ele há alguns anos, o bispo Formigoni, e aí o que acontece? A gente, graças a Deus, a gente tem tido esse privilégio muito grande, muitos pastores assim têm procurado a gente para realizar um sonho, né? Porque fala-se que toda pessoa tem que casar, ter filhos e escrever um livro, né? Plantar uma árvore e escrever um livro, né? Então, assim, é um sonho de muitas pessoas poder escrever um livro, poder lançar um livro. Às vezes a pessoa não sabe por onde começar, o que fazer, né? Então, muitas pessoas nos procuram para realizar esse sonho. Então, assim, olha, esse livro Apocalipse é, assim, dentro de, igual o irmão falou aí, que existem, né, o Giovanni no início falou, que existem milhares de livros falando sobre esse tema Apocalipse aí no mercado, realmente existe, mas esse livro aqui é o livro, né, para quem quer conhecer sobre Apocalipse, para quem quer saber, como diz, para onde vai, enfim, você saber exatamente o que Deus preparou para você, né? Tudo isso está aqui nesse livro. O livro ele é muito rico, fala sobre as 7 igrejas, fala sobre João, né? Fala sobre todo o assunto que abrange o final do tempo, que as pessoas, igual o irmão falou aí, as pessoas têm dificuldade, porque é um assunto muito difícil de se falar. Precisa se conhecer muito para falar, né? E nós temos aqui um time de homens que realmente são doutores nesse sentido de conhecer sobre o Apocalipse. E aquilo que eles não sabiam, eles estudaram durante a preparação, né? Porque, Giovanni, eu não sei se você sabe, quando a gente vai fazer um livro, você começa num assunto e aquilo vai aumentando e vem trazendo tanta clareza no seu coração. Quando você vê, se você não tiver cuidado,
Você está com um livro aí de 400, de 1000 páginas aí. É mesmo? É assim, É difícil você parar e falar assim, não, eu só vou publicar isso aqui, entendeu? Entendi. Porque o assunto vai surgindo, o assunto cada vez mais, e aquilo, as revelações vão sendo trazidas para você, Deus vai trazendo para você coisas assim que você jamais imaginou, né? E você que pensa, eu não sabia que eu era escritor, não sabia que eu tinha condições de escrever um livro, de repente você vê que o livro, na verdade, já estava dentro de você, só precisava colocar para fora, né? Então, para mim, assim, eu não vou falar muito sobre o livro, porque eles que escreveram o livro, né? Eu sou mais na parte da produção mesmo. Mas eu quero deixar aqui esse convite a você, a Giovanni, né? Para poder lançar o seu livro, e também todos vocês que estão aqui na live, nos assistindo, e os irmãos que estão aqui fazendo parte desse momento aí. Se você tem o sonho de escrever um livro, seja qual o assunto, qual o segmento for, para mim seria uma grande honra poder te ajudar aí nessa publicação aí, tá? Estou me colocando à sua disposição aí para a hora que você precisar, amém? Amém, pastora Amélia, obrigado pela sua fala. E olha, pessoal, vocês estão aí nos assistindo, copia o link aí que você está vendo e vai mandando para os seus amigos do WhatsApp, manda lá para o seu Instagram, porque esse povo tem que ouvir sobre isso, viu? E a gente que conhece quem fez de perto, eu conheço o pastor Genival de perto. Quando eu conheci o pastor Genival, eu tinha 16 anos de idade. Eu conheço, é um homem de caráter. Hoje eu tenho 49 anos, ninguém em toda a minha caminhada tem o que falar do caráter do pastor Genival. É um homem bem casado, tem uma família e é um grande homem de Deus que tem um compromisso com Deus. Doutor José Roberto, nosso convidado especial, queremos ouvir também os seus comentários sobre o livro Apocalipse. Doutor, cadê o senhor, doutor? Estava aqui ouvindo atentamente as falas aí, e isso só revela a capacidade do pastor Genival de ter tantas qualidades, de regimentar tantas mentes brilhantes para publicar esse compêndio tão significativo para a vida cristã, para a nossa vida cristã. Os autores foram muito felizes, porque não se afastaram, em momento algum, da teologia, da história, da escatologia, e conseguiram produzir uma obra essencial, eu diria indispensável para os amantes da boa leitura, que é o nosso Apocalipse, onde o fim é o começo. O livro verdadeiramente não é um manual. O livro consta lá em uma dos escritos que o livro não se pretende ser um manual, e sim é uma proposta para que as pessoas que farão a leitura dele façam com o coração aberto, esperando que o Espírito Santo possa falar em cada coração e possa dar um norte. Muito importante, porque os autores tiveram cuidado de produzir uma obra, ainda que de um tema polêmico, de um tema um tanto discutível, de um tema difícil de entendimento, mas tiveram a felicidade de colocar lá nas páginas do livro uma linguagem acessível para todos os níveis de leitores. De forma que eu estou muito feliz e alegre de estar aqui participando desse momento tão honroso, atendendo o convite do pastor Lira. Pastor Lira, o povo Barreiro sente saudade de você, viu? Não nos abandone, não. Em breve eu vou com o Giovanni aí. Um grande abraço a todos, parabéns a todos os autores, os coautores, os colaboradores, enfim, com muita alegria eu estou aí participando desse momento tão feliz da vida do pastor Genival, esperando que este livro possa ser verdadeiramente um acesso para os amantes de uma boa leitura e que possa nos enriquecer, nos fazermos crescer espiritualmente. E nesse ciclo de amizade, Giovanni, nesse ciclo de amizade, como o professor Samuel é o último, ele é o penúltimo. Dentro desse conhecer, que eu louvo a Deus por Deus ter colocado todos vocês no meu caminho, Deus colocou essa eu não vou dizer criatura,
eu vou dizer esse servo de Deus, né? Porque foi muito interessante o nosso encontro. Um dia ele vai contar porque com precisão. Porque eu estava evangelizando, a porta fechada, e ele queria entrar na igreja para realizar uma oração. E eu, com a porta fechada, estava evangelizando uma outra pessoa assim do lado. E alguém diz assim: pastor, tem um senhor ali querendo entrar na igreja e tal. Como nessa época agora a igreja fechada, sem auxiliar, né? E aí eu deixei a pessoa, que já estava um peixe pescado, digo: ó, o senhor está pertinho de mim, eu vou lá ver o que é. Corri, ele já estava entrando no carro, né? Aí quando ele estava entrando no carro, eu digo: não, senhor, eu vou abrir a porta agora daí. E aí a gente já foi direto de frente do altar, sentamos, ligamos o ar-condicionado, aí pronto. Aí onde eu encontrei essa pessoa maravilhosa. Oi? 2 horas de conversa. 2 horas, imagina. E eu estava vivendo um momento de desligamento, né? Do desligamento do outro ministério. Estava vivendo um momento muito difícil. E esse homem, ele chega assim, falando a mesma língua. E ali eu termino. Na verdade, ele que me atendeu, né? Na verdade, se olhar, ele foi o meu pastor naquela hora, o meu psicólogo de me ouvir, porque eu estava muito confuso, vivendo momentos muito difíceis na minha cabeça. E ali ele também vivendo um momento difícil, precisando de mim, né? E depois juntamos nós dois e terminou resolvendo o problema dos dois, como estamos aqui contando glória para Jesus. Fale. Pastor Genival, o senhor tem esse dom, né? Se a gente for lembrar de tantas coisas de que o senhor parou tudo para poder ajudar alguém, e eu me emociono porque isso é algo de Deus, é algo que vem do céu. Isso não é para qualquer pastor, não é para qualquer pastor, mas agora não é hora de se emocionar. Professor Samuel, cadê o senhor, professor? Estamos aqui. Agora a gente quer ouvir os seus comentários, viu? Eu vi um vídeo, o senhor dando uma aula lá na casa de oração, o senhor lá ensinando as pessoas. Eu fiquei falando sozinho com Deus. Deus, o senhor nunca desampara aquele que quer. Olha ali aquelas pessoas e um simples servo ali ensinando, falando das coisas santas. O Senhor não desampara aqueles que ainda querem aprender mais de Ti. E foi ali que eu vi o Senhor. E é uma honra poder estar aqui apresentando o Senhor também para falar com a gente sobre esse grande livro do nosso amigo pastor Genival Lira. Fique à vontade, professor Amém. Samuel. Amém, irmão Giovanni, obrigado pelas palavras. Poxa, eu fico feliz de ouvir todos os comentários e as reações dos nossos irmãos. Vejo o discurso comum de todos, especialmente do benefício que essa leitura traz e que vai trazer para os muitos que vão ler, né? Eu queria falar algumas coisas sobre as minhas impressões da leitura do texto, né? Embora a escatologia não seja a minha grande área de interesse dentro da teologia, né? Eu gosto mais de uma teologia bíblica e a escatologia está dentro de uma área chamada da teologia sistemática, e talvez seja por isso que a gente vê muito pouco ensinamento nas igrejas, de maneira geral, sobre o Apocalipse, poucas pregações dentro do Apocalipse, e, infelizmente, acaba que falar pouco do Apocalipse vai gerando muita teoria da conspiração, isso já foi dito aqui, o conhecimento popular que a gente tem do Apocalipse, como, por exemplo, o David Rodrigues falou, que é essa corrente bem hollywoodiana do Deixados para Trás, e existem outras muitas interpretações do livro de Apocalipse. Então, é oportuno trabalhar o livro do Apocalipse, porque a gente vê pouco ensinamento em relação a isso, e como já disse um filósofo, né, a ignorância é a mãe de todo preconceito, né, e aí a gente não tendo conhecimento daquilo, a gente vai gerando um monte de teoria da conspiração e falso conhecimento, né, e é importante, sim, trazer à luz esse texto, que é um texto peculiar nas Escrituras, por ser um texto com um estilo literário próprio, que é o apocalíptico, e carregado de símbolos, mas eu acho que, assim, a impressão que eu tive na leitura, e isso eu disse para o Lira, assim que eu terminei o livro, pelo menos 2 coisas me chamaram muita atenção. Primeiro, ele foi, e não só ele, mas com todos que contribuíram, né, o Dr. José também,
eles foram muito felizes em pegar um conteúdo que geralmente fica muito restrito às academias teológicas, e eles conseguiram fazer algo que nas faculdades a gente chama de transposição didática, né? Pegou um conteúdo que às vezes fica muito parado nos meios acadêmicos e que não consegue ser popular para o grande público da igreja, e eles conseguiram, numa linguagem simples, compreensível, acessível, apresentar isso de forma que qualquer um que acabou de se converter, ele consegue fazer uma leitura muito boa e já ter uma imagem muito boa, um parecer histórico e interpretativo do livro de Apocalipse. Então foi uma transposição didática muito boa que o livro apresenta. Conseguiu temperar duas coisas importantes para uma leitura, que é a profundidade com uma linguagem acessível. Que às vezes a gente vê na literatura cristã muita linguagem acessível, mas quase zero profundidade, ou uma profundidade com uma linguagem que ninguém entende, né? Isso extremamente mesmo. acadêmica. E o livro traz isso, né? Eu gosto muito de um autor, né, de um teólogo anglicano, pastor, inclusive, já faleceu, que é o reverendo John Stott. Ele tinha essa característica, é um autor que eu gosto muito, que é um autor, de certa forma, devocional, mas com ampla profundidade teológica, e esse livro me trouxe essas memórias, assim, de conseguir trazer um conhecimento e um conteúdo bom com uma linguagem acessível. Então, a primeira coisa que eu queria destacar do livro é a boa transposição didática feita. A segunda, e isso já foi louvado aqui pelos irmãos, foi a capacidade de não ser dogmático na leitura e na interpretação do livro do Apocalipse, né? Nós somos protestantes, o livro tem um caráter de teologia protestante, e o protestantismo, ele prega a livre interpretação das Escrituras. E a gente sabe, por exemplo, na carta do apóstolo Pedro, o apóstolo Pedro fala de uma multiforme graça. Então, a gente tem várias interpretações. É por isso que o protestantismo é tão plural. E se a gente não saber lidar com a pluralidade, sempre fazer uma leitura fechada, o que a gente chama de leitura fundamentalista de um texto, a gente vai ter dificuldade de acolher a multiforme graça na vida do outro, na interpretação do outro, né? Eu acho que foi o Dr. José que disse no seu comentário que é possível, sim, a gente tirar algo de bom de cada uma dessas correntes que foram apresentadas no texto, e eu acho que isso expande a nossa consciência. A gente tem que saber lidar com o diferente, porque a gente enriquece com a leitura diferente, com a interpretação diferente. Eu acho que isso não vale exclusivamente ou apenas para a teologia, mas isso vale para a vida, né? A pluralidade, ela tende a nos enriquecer, e ao mesmo tempo que fortalece a nossa própria identidade. Então o livro, ele consegue não ser parcial, e é um texto assim, escatologia, né? A gente está falando do livro de Apocalipse, onde, por exemplo, você tem uma interpretação histórica até a leitura, os escritos das 7 igrejas, do capítulo, termina ali as 7 igrejas, até o final do texto de Apocalipse, a gente tem especulação. A gente tem especulação. O que a gente vai ter são possíveis interpretações, mas não dá para ser taxativo e falar, é assim. A gente tem inúmeras interpretações plausíveis, umas que a gente se identifica bem, outras que a gente tem lá suas ressalvas, mas é um livro que a gente tem que tratar com a devida reverência, que a gente está falando de um apocalipse, o nome inclusive significa revelação, e que a gente só vai saber como é de fato quando for revelado, e se revela historicamente, né? Então eu acho que o texto também apresenta essa reverência, essa humildade diante de um texto que não dá para ser taxativo, que é um texto especulativo, e eu acho que quando a gente faz uma leitura da escatologia com essa humildade de entender que a gente está no campo do mistério e que o que se sabe de maneira absoluta e fundamental e cabal acerca da nossa segurança é como termina o Apocalipse. Vai terminar tudo bem. Agora, como que vai ser todo esse caminho, esse processo? É muita humildade, reverência, acolhimento às muitas interpretações. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer nas suas cartas, como por exemplo em Éfeso, que Deus estabeleceu para a igreja pastores, mestres, porque são textos que, por exemplo, uma leitura corrente simples da Bíblia, do Apocalipse, sem o instrumental dos mestres, né, teologia, dos grandes homens de Deus que fazem pesquisas sérias, com arqueologia, pesquisa dos originais, dificilmente a gente vai ter uma leitura madura do texto do Apocalipse. Então, eu acho que o texto apresenta isso de maneira muito reverente, o texto acolhe essa diversidade de interpretação, né? Nós somos
protestantes com essa pluralidade de interpretações, e isso enriquece. Eu acho que a gente tem que sempre que enxergar a pluralidade de interpretações como algo mais positivo do que danoso, porque é isso que nos faz amadurecer do que a gente ter sempre aquela mesma visão, aquele mesmo dogmatismo. Isso faz com que a gente, às vezes, tenha até uma postura intolerante com próprios irmãos de fé, porque um é preterista, o outro é idealista, o outro é historicista, e a gente está num campo especulativo que deve ser reverente, humilde e apenas se firmar naquilo que o próprio Cristo disse, né? Que está consumado e que no fim não haverá mais lágrimas, nem dor. Em outras palavras, o Apocalipse termina com tudo bem. Essa é a grande mensagem, né? E quando a gente lê o Apocalipse assim, terminando a minha fala, a gente vê que o Apocalipse acaba o terror, né? Nossa, o Apocalipse! Apocalipse não é um livro de medo, é um livro de esperança. Esperança. Isso, e eu acho que exato. o texto traz esse parecer, traz essa impressão. É uma leitura que eu indico especialmente para quem não tem nenhum contato, não teve nenhum contato com essas leituras do Apocalipse, e é um texto para o grande público. A gente precisa de textos que tragam profundidade e que façam a adequada transposição didática para o corpo de Cristo, que é a igreja. Então, parabéns ao Lira, parabéns ao José e todos os doutor José e todos os envolvidos, e obrigado, meu querido irmão Lira, por ter me chamado para participar desse momento. É uma satisfação, e a sua amizade tem muito me abençoado, você sabe muito bem, e termino aqui as minhas palavras. Com você, meu irmão Giovanni. Agora eu creio que as Doutor Zé considerações Luiz. finais, né? Nós estamos com 1h e 19 minutos. Pois é, você fica falando aí, tá vendo? Então, Ok. nós estamos com Eu não 1 estou hora. deixando o senhor falar. O senhor é o pastor, tem que deixar o senhor falar. Hein, Giovanni? Nós estamos com 1h e 19 minutos. Então, eu imagino que os irmãos estão aí já. Só as considerações finais agora, né? Para poder a gente encerrar nossa live, né? Doutor José Luiz, suas considerações finais, o senhor tem 30 segundos. Logo na minha vez, por 30 segundos. Não, mas apenas para poder realmente fazer o encerramento aqui dessa live, né? O livro ele foi muito bem preparado. Ele começa com a parte da hermenêutica bíblica, depois ele faz conexões com várias temáticas, com as festas, com os profetas, também com os evangelhos, faz conexões com os apóstolos, para só então ele poder entrar em cada tema do Apocalipse propriamente dito, né? E a respeito, inclusive, da temática, nós fizemos, eu e o pastor Genivaldo, nós estamos fazendo todos os sábados, às 9 horas da manhã, uma videoaula, falando exatamente sobre cada um dos temas do livro do Apocalipse. E nessas videoaulas, nós podemos ter até uma liberdade maior de colocar informações que não estão no livro, né? Porque se fosse escrever tudo, realmente seria um livro muito grande. Então, aqueles que têm interesse, que quer conhecer um pouco melhor o livro, até antes de adquirir, ou que quiser conhecer realmente um pouco, ir além até do que já está no livro, que nos acompanhem todos os sábados, acesse aqui no canal do YouTube do Tempo de Oração, vai até a playlist que está inclusive com o mesmo nome do livro, Apocalipse onde Fé é o Começo, e ali tem uma videoaula sobre cada uma das temáticas, e todos os sábados às 9 horas da manhã nós nos reunimos nessa transmissão. Fora isso, um grande abraço a todos, muito obrigado, pastor Giovanni Santos, muito obrigado, pastor Genival Lira, e todos os colegas que aqui estão, aqueles que nos assistem, tiveram a paciência de nos acompanhar até o final aqui dessa live. Forte abraço a todos. Doutor Zé Luiz, um abraço grande. Professor Emerson, suas considerações finais, o senhor tem 25 segundos, porque o doutor Zé Luiz ultrapassou os 30. Mas não há problema não, porque eu falo pouco. Eu só gostaria de agradecer a todos. Eu vejo que o senhor fala pouco e come pouco, hein, professor?
As duas Pelo coisas. jeito, o senhor, pelo jeito, o senhor fala pouco e come pouco, hein? Que o senhor é bem pouquinho. As duas coisas. Eu queria ter esse corpinho esbelto do senhor aí, viu? É uma luz. Precisamos estar assim. Mas, como eu disse, eu falo pouco, mas agradeço imensamente aí a oportunidade que Deus me concedeu de estar participando aí com vocês. Agradeço aí ao pastor Genival por ter me convidado para esse estudo, os colegas de estudo aí que enriqueceram, que me ajudaram, que contribuíram muito para que eu tenha assim, entendimento hoje bem mais profundo. Agradeço aí também aos colegas aí novos, aí, uns que eu conheci um dia há pouco tempo, né? O senhor Roberto, o Samuel, que eu acabei de conhecer, né? E agradeço a todos. Enfim, muito grato, muito feliz. Agradeço também quem está nos acompanhando aí, que teve a paciência de estar nos ouvindo. E falar que não é perda de tempo, né? Foi um momento enriquecedor, que o livro pode sim e vai ajudar em todas as partes. Da mesma forma que me ajudou, tenho certeza que vai ajudar quem quiser comprar, quem conseguir acompanhar aos sábados aí com o pastor Genival e com o Zé Luiz. Isso vai ser muito, muito importante na vida de cada um. Um forte abraço a todos, que Deus abençoe sempre. Obrigado, professor Emerson. Um abraço para o senhor, um prazer revê-lo, viu? Nilvando, meu amigo, considerações finais, 20 segundos. Valeu, pode deixar. Então, o que eu tenho para dizer é que você que está assistindo a live aí, você tem a oportunidade de receber num livro de 200 páginas o que eu demorei 5 anos para aprender. Eu demorei 5 anos. 2019 até 2024, soma aí, faz a conta, dá 5 anos, você tem a oportunidade, através de um livro com 200 páginas e por um valor que é irrisório. Convido a comprar várias unidades, dar de presente, principalmente para que outras pessoas possam ter esse mesmo acesso, porque sem medo nenhum de errar, pastor Genival sabe muito bem disso, eu já falei isso para ele. Se ele ficasse do jeito que estava antes, para ele seria muito cômodo. Esse livro, ele é a prova do sacrifício, é a prova do chamado, é o amor pelas almas. O que o pastor Genival se propõe a fazer realmente é levar o evangelho. Nós sabemos muito bem disso, não tem outra intenção. Eu conheço o pastor Genival já há muitos anos, posso testar isso. E para mim foi um prazer estar junto com irmãos aqui, caminhando junto, doutor José Luiz, sou Roberto, sou Emerson, Samuel conhecendo agora, né, nosso mestre aí, um homem que pode assinar embaixo do que foi sendo falado, não é nada da nossa cabeça, não é imaginação, não é falatório, ali não foi, sabe, vamos colocar qualquer coisa, vamos encher linguiça, não tem injeção de linguiça ali, é Bíblia mesmo, é conteúdo, é algo que vai enriquecer. Então, fico muito feliz. Também a nossa querida, não estou vendo mais o nome dela aqui, mas Dona Amélia, pastora Amélia Alonso, que foi, sem ela, nada disso também seria possível, ela tem um papel muito fundamental nisso. Muito obrigado também, Dona Amélia, pastora Amélia, e é isso aí, um abraço a todos, uma boa noite e fiquem com Deus. Pastora Amélia Alonso, cadê a senhora para dar suas considerações finais? Agora é mulher, se tratando de mulher, a senhora só tem 15 segundos, tá? Eu imaginei, porque é só terminar no tempo aí, porque assim, eu devo ter uns 5 segundos, mais ou menos. Olha, eu me identifiquei muito com a palavra do professor Samuel aí, né, que falou porque as pessoas têm muito medo de Apocalipse, né, do livro de Apocalipse, mas ele vem trazendo isso aí, falando que o livro de Apocalipse não é um livro para se ter medo, mas é um livro de esperança, né? E como se não está tudo bem, é porque não chegou ainda o fim, porque no fim vai estar tudo bem, né? Então é muito bom saber disso, que quando chegar o fim vai estar tudo bem, já está tudo pronto, tudo escrito, e o Senhor, ele tem um final feliz, né? Para mim, um final feliz para você, que anda na presença do Senhor, e você não tem que ter medo do Apocalipse, você tem que apenas acreditar que Deus preparou o melhor para você, porque o nosso Deus, ele é o Deus do infinito, aquele que faz o melhor. Então, o fim é melhor, tá? Então, pode ter certeza que é um livro de esperança, Apocalipse é um livro de esperança. Adquira esse livro, porque com certeza vai trazer muita esperança para o seu coração. Para mim foi uma grande honra participar aqui com vocês. Obrigado, pastora Amélia. Um abraço para a senhora. Sempre um prazer revê-la, viu?
Amém. Logo vamos estar fazendo nosso livro aí também. Nos aguarde. Doutor José Roberto, suas considerações finais, doutor José Roberto. Feliz pela oportunidade de estar juntamente com os irmãos, parabenizar o pastor Lira, o doutor José Luiz, os demais colaboradores, dizer que o livro Apocalipse, onde o fim não é começo, é uma leitura indispensável, recomendável à vida cristã e se torna também um bom presente. Forte abraço, Jesus seja louvado, um abraço a todos. Obrigado, doutor José Roberto. Um abraço para o senhor também, viu? Professor Samuel, suas considerações finais. Sim. Só agradecer pela oportunidade de estar aqui com os irmãos, agradecer o convite ao Lira, a oportunidade de ter lido o livro. E fica o meu incentivo, como todos fizeram aqui, a essa leitura muito edificante e seja aí uma porta aberta para profundidades maiores aí no estudo da escatologia e do livro do Apocalipse. Que Deus abençoe a vida de cada um. Essas são as minhas palavras finais. Obrigado, professor Samuel. Um abraço para o senhor. Pastor Genival. Pois é, eu não tenho palavras para expressar a minha gratidão por todos vocês, mas eu vou expressar no decorrer dos anos, do tempo que nós vamos ter ainda, em nome de Jesus. Creio que nós vamos viver ainda o suficiente para poder um dia a gente até se encontrar, quem sabe, né? O meu sonho era reunir todos vocês. E eu tenho um outro sonho, que é reunir com todos vocês, se der tempo, em Jerusalém. É o meu sonho. E se a gente determinar pela fé, todos nós aqui podemos estarmos reunidos em um dos hotéis, 5, 6 estrelas, não importa, em Jerusalém. Eu creio que isso vai acontecer porque Deus vai abençoar a nossa vida, nosso ministério, e cada um de vocês já está dentro de vocês aquilo que está dentro de mim, porque é aquilo que o David Rodrigues ele falou. O tempo todo a gente falava, a gente tem que distribuir, dar de graça o que nós estamos recebendo de graça. E eu sei que cada um de vocês, Giovanni cantando, que toca até dormindo, cantando, né? E cada um dentro do seu chamado, entendeu? E todos nós visando o reino de Deus, sendo interdenominacional, sem fronteiras denominacionais, sem placa de igreja. Se eu puder, se o conselho aprovar, se eu puder e se Deus quiser, a gente não coloca placa. Vai ser casa do reino, casa da oração, casa do rei, casa de Deus, né? Se eu pudesse fazer isso, eu não sei como é que vai o andar das coisas, da vida. Eu não esperava um dia estar aqui junto com vocês e lançando o segundo livro, e já vou caminhar para o terceiro livro, que vai ser Conhecendo Sua Identidade, que vai ser um livro de autoajuda, um livro assim, mas trazendo para a renovação da mente, aonde a gente vai levar esse povo a ter essa mente renovada com base naquilo que o Gilberto escreveu, dizendo de que quando os escravos aprendem a ler e escrever, a senzala se esvazia. E a gente sabe de que tem muitos aí que se tornaram refém, sabe? Porque tem a liberdade, nós estamos num país que tem liberdade, mas por falta de conhecimento, de entendimento, de sabedoria, se tornaram reféns de instituições religiosas, de crenças religiosas. E eu creio que Deus vai me usar cada um de vocês, do jeito de vocês, da maneira de vocês, do estilo de vida de vocês, na ideologia de vocês. Deus vai nos usar para a gente ajudar muita gente a se libertar dessas senzalas religiosas que estão implantadas
por todo esse Brasil e o mundo. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, Giovanni, pela sua apresentação. Amei. Eu não vou citar os nomes por causa do tempo, mas todos vocês que estão aqui conosco, muito obrigado mesmo. Vocês provaram que me amam. E eu vou provar também no decorrer do tempo da vida o quanto eu amo vocês. Obrigado pela minha esposa, Marilene, que tem estado do meu lado sempre, muitas vezes sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, mas ela está do meu lado porque acredita em mim, acredita no meu ministério, meus filhos, David, Daiane, meus netos, minha nora Rayane, o Bruno e todos vocês, meu FAP, como eu costumo dizer, meu FAP, que é família, amigos, parentes e irmãos em Cristo. Muito obrigado, meus amigos. E todos vocês ficaram conosco aqui até agora. Os amigos dos meus amigos aqui passam a ser meus amigos. Louvo a Deus por todos vocês. Não teria uma medida assim para medir e seria diferente. Seriam todos iguais, cada um com seu estilo, com seu carinho, com a sua dedicação e a sua consideração para comigo, com a minha pessoa. Muito obrigado. Meu pastor Genival, obrigado também por essa apresentação. Para mim foi um desafio e um aprendizado. Agradeço a todos vocês. Senhor, eu te agradeço por esse momento. Obrigado pela vida de cada um desses meus irmãos que, junto com o pastor Genival, se dedicaram em estudar e aprender para nos ensinar. Meu Deus, cuide da vida de todos eles e da família de cada um deles. Obrigado pelas pessoas que participaram, que nos assistiram. Jesus, que o teu nome seja exaltado hoje, amanhã e sempre. Glória a Deus. Amém. Ótima noite a todos.